eu sou a Maitê, sou criadora do Calmamente e tô muito feliz e emocionada de finalmente conseguir gravar esse vídeo e mostrar pra vocês a minha primeira planilha. A meta passar sem surtar. Eu escolhi esse nome porque, enfim, né, o processo de se preparar para um vestibular exige muita dedicação, muita paciência e muita calma também, muita calma nessa hora. Então, que melhor do que tirar estresse desnecessário de cima das nossas costas, deixar tudo organizadinho, anotadinho, bonitinho, automatizado numa planilha e a gente conseguir focar no que realmente importa, que é estudar de fato. Eu fiz ela com muito amor, muito carinho, muito detalhe, pensando em cada coisinha que podia ser funcional pra mim e pra vocês também. E vou contar um pouquinho sobre mim pra vocês saberem em contexto por que nasceu essa planilha. Tenho 27 anos e depois de vários anos eu vou prestar o vestibular para o curso de medicina veterinária no UFPR. No momento eu fiquei meio em caos, assim, porque eram muitas coisas, muito detalhe, muitos conteúdos, como que eu organizo as revisões, como que eu faço para dar conta disso, né? E aí eu já estava utilizando o Notion, já estava aprendendo a utilizar ele, e foi assim que eu tive a ideia de criar uma planilha. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de organização, de deixar as coisas claras, de saber o que tinha que ser feito, como, quando, na intenção de deixar espaço livre na minha cabeça para fazer o que devia ser feito e não para organizar o que tinha que ser feito para depois fazer. Eu acho que quanto mais a gente conseguir se organizar e deixar as coisas, tipo, definidas, digamos assim, mais fácil é a gente fazer o que tem que ser feito mesmo. Para quem não conhece sobre o Notion, eu vou fazer um resumo bem rapidinho para vocês. Ele é uma ferramenta incrível. Primeiramente, ele é gratuito, a ferramenta em si. Você pode baixar o Notion no celular, pode baixar no computador e também tem a versão online, igual eu estou mostrando para vocês agora. Então, independente de onde você estiver, você consegue acessar o Notion e acessar as informações que estão dentro dele. Ele deixa você criar o que você precisa. E você pode fazer ele do jeito mais simples até o mais complexo que você quiser. Isso depende de quanto você quiser se aprofundar nele. Eu quis me aprofundar muito, como vocês vão ver. Então, realizei várias automatizações, vários códigos, várias coisinhas assim para deixar ele muito funcional mesmo. Mas isso, se você quiser fazer uma coisa básica, também super dá. Se só atender às suas necessidades, isso também serve. O que importa é você não precisar mais de um monte de aplicativo diferente, mas conseguir fazer tudo no mesmo lugar. Isso pra mim é muito incrível. E ainda por cima deixar do teu jeitinho, não tem preço, é a melhor coisa do mundo. Vou aqui então, finalmente, depois dessa introdução, mostrar pra vocês a minha planilha. Espero muito que vocês gostem e vamos começar. Vou mostrar por aqui a versão assim geral da planilha. Vamos descer aqui para vocês verem ela completinha. E vamos começar. Eu coloquei aqui essa imagem que eu achei muito fofa. Eu também que criei, né? Pra gente, enfim, essa é a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra na planilha. Muitas vezes ter disciplina é difícil, né? Ainda mais quando é uma coisa que não é tão assim divertida de fazer. Então a gente lembrar que o que a gente quer, o que a gente sonha merece a nossa disciplina, dá um gás a mais quando a gente tá sem tanta vontade assim. Por aqui temos 3 acessos diretos. Um deles é para o cursinho, para você acessar diretamente o site do teu cursinho, caso você estiver fazendo um. Esse aqui é para essa ferramenta incrível, que eu penso fazer um vídeo daqui a pouquinho para mostrar para vocês as funções dela. Mas quando eu descobri ela, eu agradeci a existência da internet, porque assim, facilita demais os estudos. Deixa tudo muito mais fácil de aprender, facilita muito as revisões. É uma ferramenta muito boa, recomendo demais. Depois eu mostro direito. E por aqui temos acesso direto para um Pomodoro
Ele tem diversas funções, tem aqui para você colocar música lo-fi, caso você gostar de música lo-fi para estudar, é só clicar aqui. Para contabilizar os ciclos de estudo, se você inicia a sessão, você consegue ter acesso a estatísticas, consegue até mudar o fundinho aqui, ó. Ele é muito bonitinho, e aí achei uma ferramenta útil para conseguir acessar rapidamente na hora de estudar. Por aqui temos a contagem regressiva, então dependendo das datas que você colocar, que são as provas, elas vão aparecer aqui automaticamente e você vai saber quanto falta para essas provas. Nesse caso, nesse exemplo, eu fiz de conta que a primeira fase da Unesp era hoje, então aparece chegou o dia, que a primeira fase da UEL era amanhã, então aparece essa mensagem, e depois vai contar os dias que faltam para as respectivas fases de cada uma das faculdades. Aqui temos essa ferramenta para a gente fazer um segmento dos dias que a gente está estudando, de quanto, com que frequência a gente está estudando também. Vai aparecer aqui os dias que a gente tem estudado e também que porcentagens dos dias a gente tem estudado também. Então, quando você entrar aqui todo dia, é só clicar aqui, que vai adicionar o dia aqui e a porcentagem vai mudar. Então, conforme a porcentagem, vai ter uma cor diferente. Se for maior que 80%, vai estar verde, como vocês estão vendo. Se for menor, vai ter amarelo. E se os dias de estudo forem menores ainda, vai estar em cor vermelha, ok? Aqui temos uma ferramenta de despejo para você simplesmente escrever o que você está tendo na cabeça para organizar depois, mas simplesmente ter um lugar onde você literalmente deixar as coisas para depois organizar. E por aqui temos a minha ferramenta, que assim, eu achei ela muito legal na hora de pensar e criar ela, porque ela permite a gente identificar as disciplinas nas quais a gente está tendo mais dificuldade. E não enxergar isso como uma forma de punição, como uma falha, porque a gente não precisa pensar assim. A gente pode enxergar isso como uma ferramenta, como uma oportunidade da gente ser melhor em áreas que a gente não é tão bom assim, porque é muito fácil a gente saber no que a gente é bom, no que a gente gosta, mas também é importante saber o que a gente pode melhorar. E como eu digo aqui, saber onde erramos não é peso, é caminho. Então é muito bom ter noção disso, porque também é importante saber dessas coisinhas aqui. Aqui eu coloquei um lembrete, que é ser consistente é mais legal do que correr atrás da perfeição feita um pincher com abuso de cafeína. Eu acho um lembrete muito engraçado, que é legal ter aqui bem na página inicial da planilha, porque muitas vezes a gente pretende fazer tudo perfeito, e quando tem um dia que a gente não pode dar o 100%, a gente simplesmente não faz. Sendo que é muito melhor você manter uma constância, fazer um pouquinho todos os dias, do que correr atrás da perfeição. Então, se você consegue estudar hoje meia hora, já é muito melhor do que não estudar nada, sabe? Eu sei que você gostaria de conseguir estudar mais, mas essa meia hora também conta, também vale. Também ajuda a gente manter essa constância, manter o hábito de sentar para estudar, não importa o tempo. Continuamos com o planejamento semanal. Nesse planejamento semanal, a gente consegue organizar como que a gente vai estudar essa semana. Uma rotina, tipo, se for permanente, se não precisa mudar toda semana, também não. Então você consegue ver as disciplinas por aqui. E se você perceber que na segunda-feira você não vai ter muito tempo, é simplesmente pegar e mudar as disciplinas de lugar. E se você quiser, você pode colocar elas de volta para onde elas estavam. Então você consegue ter uma visão de como você vai organizar essa semana de estudos. Por aqui temos uma ferramenta que também foi bastante trabalhosa de criar, porque eu queria várias características ao mesmo tempo, várias automatizações, para ela ser realmente completa, para realmente auxiliar nesse processo de revisões, que às vezes pode ser muito difícil de organizar, muito confuso, e o objetivo dela é você conseguir revisar os conteúdos ao longo do tempo, para não esquecer deles e eles irem se afiançando, afirmando na tua cabeça. Ela foi criada baseada no método de revisão espaçada,
Então, a primeira revisão é um dia depois, a segunda é uma semana depois, a terceira um mês depois e a quarta é 3 meses depois. Tudo isso em relação à primeira vez que você estudou esse conteúdo. E depois dessas 4 primeiras revisões, você tem uma revisão mensal, até a data final que você colocar para essa disciplina ou para esse conteúdo, dependendo, logicamente, da data da tua prova. Então aqui na seção de para hoje, você vai ver as revisões que você deveria fazer hoje, incluindo as revisões que estão atrasadas, porque é bom você fazer a revisão hoje, claramente. Então aqui você consegue ver as revisões que estão para hoje, junto à porcentagem de avanço nas revisões desse conteúdo específico. Aqui você consegue ver as atrasadas, o calendário, para você ver a distribuição de revisões na semana, né? Aqui não tem tantos conteúdos, por isso que não está aparecendo tanto. As próximas, organizadas por data. E aqui vai ser o lugar onde você vai marcar conforme você for fazendo cada uma das revisões. Aqui tá tendo revisão 1, 2, 3, 4, até revisão número 12, para aqueles conteúdos que tiverem até 12 revisões. Então, por exemplo, eu estudei hoje Geomorfologia do Brasil. Pronto, vamos marcar aqui que a revisão 4 foi feita e ela vai sumir. Vamos fazer de conta que também estudei os holandeses do Brasil. Vamos marcar aqui e sumiu também. Então, é uma ferramenta muito útil. Ela também está configurada para depender de várias questões. Por um lado, tem a questão de quando vai ser a data da prova, que você pode definir aqui nessa planilha. Dependendo da data da prova e dependendo do dia que você estudou esse conteúdo pela primeira vez, vai ser a quantidade de revisões possíveis. Então, ele detecta automaticamente quantas revisões vão ser possíveis nessa disciplina. Por quê? Porque uma coisa é você estudar um conteúdo em outubro, considerando que a prova vai ser em setembro do ano que vem. E outra coisa é você estudar esse conteúdo em janeiro do mesmo ano. A quantidade de revisões que você vai ter vai ser muito menor nesse segundo caso. Então, a fórmula detecta automaticamente quantas revisões seriam possíveis e vai se adaptar conforme isso. Perfeito? E aqui vai mostrar uma porcentagem com uma mensagem motivacional para você, enfim. Eu acho que cada detalhe conta na hora da gente se motivar e da gente enxergar esse processo eh, com mais ânimo, né. Então, ler essas pequenas mensagens, "você tá indo bem, continua assim", "viu, você já chegou na metade", "tá quase lá, você consegue", "só mais um pouquinho" e "viu, você conseguiu". Eu acho que pode ser um detalhe bobinho, mas nesses dias que a gente tá com vontade de desistir, acho que cada detalhe conta. E aqui consegue ver diretamente as que já foram terminadas, as revisões terminadas de cada um dos conteúdos. Nesse caso, só temos um. Para adicionar um conteúdo, é simplesmente clicar aqui, adicionar o nome do conteúdo, que dia você estudou ele, qual disciplina. E aqui tem o negócio de fim das revisões que eu vou mostrar como configurar para quem quiser adquirir o curso. Temos em cada uma dos conteúdos, temos aqui um espaço para notas, um espaço para materiais de estudo específicos para esse conteúdo. Dá para integrar um PDF no Google Drive, para colocar um link e também PDFs. Aqui temos a seção de atividades. Na seção de atividades, podemos ver aqui o estado. Quando você demorou demais para fazer, vai aparecer esse negocinho aqui. Nesse caso, por exemplo, tinha que fazer essa tarefa dia 24. As tarefas que devem ser feitas hoje vão aparecer aqui no hoje, amanhã e, caso não for nem hoje nem amanhã, vão contar os dias que faltam para você ter que realizar essa tarefa em específico. Aqui, você consegue cada uma das coisas que aparecerem num calendário, você consegue receber uma notificação, seja via e-mail
Mas também você pode baixar o aplicativo no Notion Calendar. No Notion Calendar você consegue ter todas as planilhas, todos os conteúdos com data aparecem lá no Notion Calendar para você não esquecer de fazer absolutamente nada. E além disso, ele tem integração com o Google Calendar e com o calendário da Apple, se vocês quiserem. Então aparece as atividades dessa semana, porque eu acho que é bom a gente ter em mente uma semana por vez, para a gente não ficar se preocupando pelo futuro o tempo todo. A gente pode cuidar de uma semana por vez. Eu acho que isso acalma demais. Aqui as tarefas que você já fez e aqui todas as tarefas. E para adicionar uma atividade, é só adicionar atividade, colocar qual é a disciplina, o tipo de atividade, a data limite para essa atividade. E aqui a gente coloca um documento, se for necessário, e também mais informações sobre o que precisa ser feito. Por aqui temos o calendário. Aqui eu coloquei todos os calendários importantes para quem está se preparando para o vestibular. Temos aqui novamente o calendário de revisões para você ter acesso aqui facilmente também. O calendário de atividades para você ver as atividades que devem ser feitas. Quando você marcar, você pode marcar por aqui que uma atividade foi feita, e ela vai ficar em cor verde, e você também vai ver ela aqui. Quando você marca, aparece a palavra feita. Aqui temos as datas importantes. Vão aparecer todas as datas dos vestibulares, tanto a data de inscrições, como o período para pedir isenção de taxa, pagamento da taxa, quando é a primeira fase, segunda fase, os resultados. Então, todas as datas você consegue acessar aqui nesse calendário unificado para você não perder absolutamente nada, para conferir se não tem um vestibular que é muito próximo do outro. Isso é muito importante para quem vai prestar vários vestibulares. Acho essencial ter uma organização desse jeito. E aqui temos o calendário de simulados. Tem muitos cursinhos que disponibilizam diferentes tipos de simulados em diferentes datas para diferentes faculdades. Então, também conseguir se organizar em relação aos simulados é muito útil. Podemos ver aqui em verde, ele fica verde automaticamente naqueles que a gente já fez. E esses brancos aqui são os que a gente ainda tem que fazer. Essa é a parte principal. E por aqui temos a seção de disciplinas e as faculdades. Na seção de disciplinas, a gente pode clicar aqui. Em cada uma das disciplinas, você pode criar disciplinas novas, modificar as que já estão presentes. É tudo personalizável para você deixar do seu jeitinho. Nesse caso, quando você abrir qualquer aba de disciplinas, vai aparecer aqui para você escolher a dificuldade que você tem nessa disciplina. Não estou sabendo de nada, tenho que dar uma estudada, só preciso revisar. Os dias que você pretende estudar ela, isso aqui vai aparecer na página inicial, igual eu mostrei para vocês antes. Um espaço para notas, para você colocar observações sobre a disciplina em relação ao teu processo de aprendizado. Por exemplo, ainda confundo meiose com mitose, preciso revisar os estados com imagens. Detalhes que não têm a ver diretamente com o conteúdo em si, mas coisas que você precisa prestar atenção em relação ao teu processo. Aqui, materiais de estudo, como eu disse antes, dá para fazer uma integração diretamente com o Google Drive. Então, você consegue clicar automaticamente e acessar aqui o teu resumo para essa disciplina. Acessar links, também carregar PDFs. E por aqui também, cada aba de disciplina vai ter uma ferramenta de flashcards. Nessa ferramenta de flashcards, é só clicar adicionar flashcard, você escreve aqui a pergunta, escreve aqui a resposta e pronto. Vai aparecer aqui em nova flashcard. A ideia é que você, quando você responder pela primeira vez, dependendo da dificuldade que você tiver, você coloca, né, em difícil, médio, fácil. O objetivo é essa pergunta acabar, né, ficando no fácil para você arquivar ela
o que significa que você já aprendeu. Então, por exemplo, o que aconteceria com uma célula animal colocada em solução hipotônica? É só clicar em revelar a resposta, que a resposta vai aparecer aqui. Para mexer ela é só segurar e colocar no lugar que você quiser. E quando você quiser arquivar, é só clicar em arquivar, ela vai sumir daqui, vai aparecer em flashcards arquivados. E você vai conseguir ter acesso ainda à resposta, caso você quiser revisar novamente. Aqui temos a aba de literatura brasileira. Na aba de literatura brasileira, além do que eu já mencionei antes, temos um espaço para obras literárias. Nesse espaço, a gente consegue ter uma lista das obras que são solicitadas em cada uma das faculdades. Nesse caso, não coloquei todas, isso aqui é só uma amostra. Aqui temos uma versão resumida. A gente consegue ver a porcentagem de avanço, por isso tá por ler. Quando a gente já começou a ler, aparece a porcentagem dependendo da página em que a gente tá. E se a gente terminou o livro, aparece lido. Então temos aqui por ler, a imagem. Podemos clicar aqui e ter mais informações. O autor, o gênero, a faculdade, o formato. E criei aqui essa ferramenta para você ter uma ajuda nesse processo de leitura, para você resgatar as informações mais importantes dessa obra, informações que geralmente são as mais relevantes para o vestibular. Então, tem toda essa série de perguntas para você fazer uma leitura completa. E, geralmente, como são tantas leituras, talvez você vai ler esse livro vários meses antes do vestibular. Então, é importante para você, simplesmente, se você não está lembrando de alguma coisa, você simplesmente conseguir voltar aqui e ter acesso às notas que você mesmo fez. Aqui estamos no lendo, aparece a porcentagem. Por exemplo, aqui. Páginas lidas 56, total de páginas é 385. Se eu colocar aqui eu ainda não li nada, vai aparecer por ler. Se eu colocar, por exemplo, que eu tô na página 89, lendo, tô no 23%. Isso vai mudar conforme for avançando no livro. Página 200, tô no 52% do livro. E se eu terminei o livro, eu coloco que eu tô na última página, 385, aparece lido. E vai aparecer automaticamente na aba de livros lidos. Temos aqui as perguntas. Que aparecem os livros, como eu disse antes. E aqui a listinha. E por aqui também vamos ter a ferramenta de flashcards, caso vocês quiserem utilizar. E agora eu vou mostrar para vocês o espaço de redação. Aqui a gente consegue carregar todas as nossas redações e fazer uma autoavaliação para saber o que a gente precisa melhorar, como está sendo o nosso desempenho, dependendo de cada uma das redações para cada vestibular em específico. Então, por exemplo, a gente consegue ver qual é o tipo de redação, para qual faculdade, e a nota que a gente colocou de 1 para 5, com uma média de notas e espaço aqui para colocar a foto ou PDF da tua redação. Temos aqui também uma separação por faculdade. Por exemplo. E o legal aqui também é que dependendo da nota que você colocar, vai ficar uma cor diferente, para você ter uma visualização rápida de como está sendo o teu desempenho nas redações. Então, por exemplo, vamos fingir que eu estou mudando aqui as notas dessa redação. Então, por exemplo, 5, ficou amarelo agora, 5 aqui, 5. Então, dependendo da nota da tua redação, se for maior a 4 vai ser verde, se for entre 3 e 4 vai ser amarelo, e se for menor a 3
vai ser vermelha. Na hora de adicionar uma redação, é simplesmente clicar aqui, o nome da redação, para que faculdade ela é, qual é o tipo de redação, a área do conhecimento e uma foto PDF. E aqui podemos também colocar as observações ou feedback, caso a gente tiver acesso a um feedback, sobre essa redação específica que a gente fez. Então, podemos avaliar aqui a introdução, desenvolvimento, conclusão, a coerência e coesão, vocabulário e estilo, argumentos e exemplo, gramática, ortografia e a média de todos esses valores. E aqui temos uma comparativa para a gente comparar os diferentes tipos de redação que são pedidos em cada uma das faculdades, né? Porque muitas vezes varia. Então é muito bom a gente ter uma comparação de cada um dos aspectos importantes: proposta, base, extensão, avaliação em foco, critérios linguísticos e penalizações, para a gente considerar cada um desses quesitos na hora de escrever uma redação específica para uma faculdade em específico. Excelente para a gente organizar nossas redações, a gente sempre ter acesso a elas e saber o que precisa ser melhorado. E aqui temos um espaço para as faculdades. Vamos abrir, por exemplo, aqui a UEL, um espaço para colocar o site, onde vai ser o vestibular, qualquer informação adicional que a gente quiser colocar. E aqui na aba Como é a prova, conseguimos colocar informações sobre a prova em si. Por exemplo, aqui separei em primeira fase, segunda fase. Como é a primeira fase e a segunda também, temos um espaço aqui para documentos específicos da UEL. E temos aqui um espaço para simulados. Nesse espaço para simulados, podemos colocar aqueles que a gente já fez e aqueles que a gente deve fazer ainda. Então, por exemplo, temos o simulado 1, que a gente fez 55 corretas de 60. E a gente colocou que a gente teve a maioria de erros em biologia e matemática. É simplesmente para trocar, é simplesmente clicar aqui. Por exemplo, se eu errei em história, é só colocar que eu errei mais em história. Isso aí vai modificar automaticamente a porcentagem que aparece lá no início, naquela tabelinha de dificuldade com disciplinas. E na hora de, por exemplo, tem esse simulado aqui, vamos fazer de conta que eu já fiz ele. Então é só colocar aqui, total de questões, e quando eu colocar o número aqui, vai aparecer que ele já foi logicamente feito. Vamos fingir que eu tive 53 corretas. Resultado: 88,3% de corretas. E a dificuldade que eu tive foi em física. Temos aqui um espaço para colocar o link, arquivos e mídias. E quando a gente clica em feitos, vai aparecer automaticamente uma média de respostas corretas e também uma média da porcentagem de respostas. E aqui temos uma checklist pré-prova para a gente não esquecer absolutamente nada, e porque, novamente, cada faculdade pede coisas específicas. Então, em algumas você pode levar caneta azul, em outras simplesmente preta, e em outra pode ser azul ou preta. Cada uma tem as suas questões, então é bom ter um registro disso, saber o que a gente precisa comprar, o que a gente já tem, o que a gente já está levando, né? Na manhã da prova a gente conferir, estamos levando tudo necessário. Então, simplesmente marcar que você está levando. E o que você precisar comprar vai aparecer aqui numa listinha mais compacta para você saber o que precisa ser comprado. Então, tudo isso está incluso na minha planilha Passar Sem Surtar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dela. Se vocês tiverem qualquer pergunta, é só deixar uma mensagem, deixar um comentário aqui embaixo ou entrar em contato comigo pelo Instagram. Meu Instagram é calmamente.notion. Eu espero muito que tenham gostado. E para quem ficou até o final, eu vou dar um presente para vocês. Vai ter um desconto de 15% na planilha com o código YouTube, porque eu quero saber quem chegou no site, quem adquiriu a planilha depois de assistir esse vídeo bem explicativo do funcionamento da planilha.
E, por favor, comece a me seguir no Instagram, comece a seguir esse canal. Eu vou agradecer demais, é muito importante para ela chegar para mais lugares. E com o passar do tempo, eu vou disponibilizar mais e mais planilhas para diferentes necessidades, para ajudar e acalmar a mente de todos vocês. Obrigada, um abraço e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.